Olá, meus irmãos, a paz do Mestre, mais uma madrugada compartilhando o pão, a fim de edificar a nossa fé e deixar o Senhor incendiar o nosso coração. Vamos lá? Vamos para mais um versículo nesse momento, para que o Senhor venha a construir em nós uma fortaleza. Hoje o versículo encontra-se em Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas, capítulo 3, versículo 6, diz assim: então todos verão a salvação enviada por Deus. Irmãos, essa é uma citação de Isaías que se refere justamente ao ministério de João Batista. E eu aprendo quatro coisas com esse versículo. Bom, primeiro sobre o autor a quem se refere. Isaías está se referindo a João Batista, que tipifica a igreja. Todos nós fomos chamados para apontar essa tão grandiosa salvação que está no nome de Jesus, que está por intermédio do Senhor Jesus. Pelo Senhor Jesus nós nos achegamos a Deus, e então podemos encontrar a salvação. Então eu aprendo que justamente nós fomos chamados justamente para apontar e preparar o caminho para que tão grande salvação chegue a todos. A segunda coisa que eu aprendo, o autor Isaías fala, então todos verão a salvação. Todos verão, irmão. Ninguém terá desculpa. Um dos critérios, ou seja, daquilo que o Senhor Jesus deixou especificado para nós, é que a palavra ela seria pregada a todos antes de que ele retornasse. Então todos verão a salvação, todos terão a oportunidade, todos poderão dizer sim a Jesus. Agora não quer dizer que todos serão salvos. Paulo vai dizer a Timóteo que é da vontade de Deus que todos sejam salvos pelo pleno conhecimento da verdade, mas nem todos vão aceitar o Senhor Jesus como verdade, irmãos. Nós precisamos compreender. Segundo, ele fala, todos verão a salvação. Irmãos, se verão a salvação, precisamos ter a compreensão, essa é a terceira coisa que eu aprendo, a compreensão de que há uma condenação e de que nós devemos reconhecer que estamos perdidos. Só precisa de salvação quem está condenado. Só precisa de salvação quem está perdido. Só precisa de salvação quem se encontra em prisão. Só precisa de salvação quem se encontra no aperto. Essa é uma condição. Então precisamos entender que o Evangelho ele fala de salvação. Essa é a boa nova. O Jesus veio para nos salvar. E somente Jesus salva. Mas também precisamos compreender que existe uma condenação. Por isso não serão todos que serão salvos, porque nem todos reconhecerão. E a quarta coisa, irmão, é enviada por Deus. Uma clara evidência de que somente Deus pode nos salvar. Somente Ele, irmão, tem esse poder. Somente o Senhor tem o poder da salvação. Esse mundo já está condenado, irmãos. Aqui é uma preparação. Logicamente nós não devemos viver de qualquer jeito e dizer, acabou não, irmão. Como que Deus nos dará uma salvação, uma tão gloriosa salvação, uma outra vida, se nós nem demos valor a essa vida? Como Ele vai nos dar outro corpo, se nós nem valorizamos esse corpo? Como Ele vai cuidar de nossa alma, se nós nem valorizamos a nossa alma quando estivemos aqui? Não é verdade? Então precisamos entender que o Senhor ele tem um plano de salvação, é enviada por Ele. E se é enviada por Ele, o plano é dele, o propósito dele, através de uma promessa. E isso que nos traz a salvação e as coisas, como o autor de Hebreus fala, pertencentes à salvação. E eu quero deixar um versículo com vocês que está em Atos 2, 21, a qual Pedro replica Joel. Ele diz, e todo aquele que invoca o nome do Senhor será salvo. Vamos orar por isso? Senhor, ajuda-nos, Pai, nesse momento, a nos enxergar como realmente nós somos, Pai. Observando, Pai, principalmente as áreas da nossa vida que precisa de salvação, em que nós não venhamos a negligenciar uma oferta, Pai, bondosa, uma dádiva divina,
que nos resgata, nos restaura, nos conduz e nos determina em propósito, para que venhamos, ó Deus, experimentar a vida plena ainda nessa vida, uma sombra daquilo que há de vir, e assim conhecer mais do Senhor, conhecer o teu amado Filho, o teu amado Espírito, e conhecer o Senhor, Pai, verdadeiramente, sabe, aceitando com todo o coração, sabendo que é graça. Ajuda-nos, Pai, a compreender isso e a chegar lá. Oramos em nome do Senhor Jesus. A salvação, irmão, é uma dádiva divina. Receba-a de bom grado. Deus deu de bom grado, então recebamos de bom grado. Que os irmãos possam ficar com essa breve palavra. A paz do Mestre esteja com todos. Até uma próxima. Tchau, tchau.